Suponha que a velocidade inicial de uma pedra lançada por um arremessador de funda seja 20 metros por segundo e o ângulo de lançamento tem uma inclinação que proporciona um alcance máximo, né? Essa inclinação que proporciona um alcance máximo é um ângulo de 45 graus, certo? Então vamos lá. Se o lançamento ocorrer de uma altura de 2,1 metros, qual é esse alcance máximo? Perfeito. Então a situação começa de uma certa altura em relação ao solo. Nós temos um vetor velocidade inicial que tem um ângulo de 45 com a horizontal, e ela vai chegar ao solo. A ideia, a premissa, né, a gente tem que entender o enunciado, a premissa é essa. Lembrando que 45 graus é o ângulo que proporciona o alcance máximo. E aí como é que a gente vai fazer então para descobrir a altura 2,1 metros, né, do chão? Velocidade inicial de 20 metros por segundo. Ele quer saber o alcance máximo. O que a gente faz aqui? Bom, a gente tem que... Uma ideia aqui é descobrir o tempo do movimento. E aí a gente trabalha com a horizontal, que é movimento retilíneo uniforme, né? Bom, como é que a gente faz esse tempo do movimento? A gente consegue colocar na equação que me dá que a variação de posição, vamos analisar a vertical, o que acontece na vertical, né? A variação de posição vai depender da velocidade inicial e da sua aceleração. E aí a gente tem o tempo do movimento. Vamos lá. Essa equação funciona para a vertical. Qual é o deslocamento na vertical? Ele começa a 2,1 de altura e termina no solo, na altura 0. Então, o deslocamento na vertical, eu vou botar aqui menos 2,1, se eu entender que para cima é positivo, se ele subisse é positivo, e para baixo negativo, tá? Faz todo sentido no mundo, né? Se você não quiser adotar essa orientação, você inverte. Eu vou botar aqui para baixo é negativo, para cima positivo. A velocidade inicial é para cima, então ela é positiva. Quanto que vale, professor? Eu tenho que saber a componente da velocidade na vertical. A gente tem uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Eu quero saber quanto que vale a componente vertical dessa velocidade. Eu também vou precisar da horizontal. O ângulo é 45, a gente já sabe aqui. Bom, a componente vertical é V seno θ, seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então, a componente vertical, 10 raiz de 2 metros por segundo. Como o seno de 45 é igual ao cosseno, a componente horizontal é a velocidade vezes o cosseno do ângulo, né? Porque é o cateto adjacente ao ângulo. Então, nesse caso, também vai dar 10 raiz de 2. O ângulo de 45 é ótimo, né? É o mais fácil que tem para trabalhar. Então, tá bom. A velocidade inicial na vertical, 10 raiz de 2 vezes t. Bom, a gravidade aponta para baixo, então vai ser menos 10 sobre 2 menos 5. Não é nada agradável ficar fazendo conta com raiz, né? Mas é isso. Vamos lá, então. Eu tenho aqui, eu vou trocar os sinais de todo mundo. Eu tenho que 5t ao quadrado, a gente vai querer uma equação de segundo grau, né? 5t ao quadrado menos 10 raiz de 2t. Aí o menos 2,1 vai para o outro lado como mais 2,1. Mas como eu estou trocando o sinal, menos 2,1. Isso é igual a 0. Tá bom? A gente agora vai trabalhar a equação de segundo grau. Eu vou ter que esse tempo do movimento, ele é b, né? Deixa eu trocar aqui, menos b, então é 10 raiz de 2, mais ou menos b ao quadrado, que vai dar 200, menos 4ac, menos com menos vai dar mais, 4 vezes a vezes b, o 4 vezes 5 é 20, né? 20 vezes 2,1, a gente tem 420, é isso? 20 vezes 2,1, vamos fazer aqui, acredito que seja isso, 21 vezes 20, a gente tem isso mesmo, 420, tá? No caso, como é 4 vezes 5 é 20, vezes 2, a gente tem 4,2 na raiz. Isso tudo sobre 2a, sobre 10. Legal? Esse é o tempo que esse objeto leva para cair 2,1 metros. Perfeito? Nós temos
menos b, mais ou menos b ao quadrado, vai dar 200, isso mesmo, menos 4ac, 20, na verdade 20 vezes 2,1 dá 42, né, galera? Então, vou até pegar meu apagador aqui, essa conta aqui é 42, vamos lá, 20 mais 42 sobre 10. Quanto que dá essa conta? Bom, os valores negativos não serão possíveis, né? A gente não vai ter um tempo negativo nesse caso, tempo positivo. 242, a raiz de 242, a gente pode pensar em 242, por exemplo, sobre 2, né? E aí a gente teria 121, e aí tentar ficar achando ali 2, 3, 4, ficar até um bando de coisa, tá? É uma possibilidade, né, de trabalhar com raiz aí. Mas, para a gente ter uma noção, essa raiz de 242, ela dá algo em torno de 15, 15,5, no caso, segundos, tá? E aí, somando isso tudo, colocando a raiz de 10 como 1,4, mais ou menos, eu somo com 14, eu divido pelo tempo de 10, vai dar aproximadamente 3 segundos. Como as opções são um pouco afastadas uma da outra, acho que a gente fica confortável aí com os 3 segundos de queda, tá? Essa conta aí daí é um trabalho, mas 3 segundos de queda é algo razoável para essa conta, tá? Bom, ele quer saber o alcance. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com a horizontal. Na horizontal, o que acontece? Bom, já sei que o tempo são 3 segundos e a velocidade na horizontal é 10 raiz de 2. Eu vou falar então que essa distância a ser percorrida na horizontal, que é o nosso alcance, é a velocidade na horizontal vezes o tempo do movimento. Na horizontal não tem aceleração, então a gente usa movimento uniforme. A gente tem então 10 raiz de 2 vezes 3 segundos aproximadamente. Tudo bem? E aí, a gente, entendendo 10 raiz de 2 como 14, a gente consegue fazer aí 14 vezes 3, a gente acha 42 metros. Perfeito? Então, 10 raiz de 2. Vou até tirar dessa linha aqui, que não ficou legal de ver. Então, vou colocar aqui 10 raiz de 2 e multiplicar por 3, isso é aproximado. Isso vai dar aproximadamente 42 metros. Questão bacana, né? Para a gente fazer um alcance aí que não é aquele alcance que começa no solo, termina no solo. Gabarito, letra D de jeans. Pessoal, abraços e bons estudos.